de Marcos capítulo 1, verso 35 ao verso 39. Assim diz a palavra de Deus. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Vamos orar a Deus. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Enche os nossos corações com a Tua palavra. Quebranta-nos e nos ajuda, ó Deus, a cumprirmos a Tua vontade em nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Por mais que eu acredite piamente que essa música tem total sintonia com o que nós iremos refletir nessa noite, cantar essa música em um domingo à noite com pulmões abertos depõe contra a gente. Parte da canção diz: meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos, não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Será que é assim? Será que é assim que a gente caminha na nossa vida? Ou a gente sofre com problemas de identidade diante do Senhor? Eu quero refletir e meditar sobre 3 coisas perigosas na nossa caminhada cristã. E a primeira delas é uma identidade frágil. Não sabemos quem somos. Não sabemos por que estamos aqui. Não conseguimos compreender como servir no reino de Deus. Para que fomos chamados? Qual é o sentido da nossa chamada em Cristo Jesus? E não existe nada mais perigoso do que uma igreja composta por membros que possuem uma identidade frágil, que não sabe quem são diante de Deus, ou pelo menos não sabe como aplicar os seus dons e talentos no reino de Deus. A segunda coisa é desejo por controle ou medo de perda. O desejo exacerbado de controlar todas as coisas, ou pelo menos achar que consegue controlar todas as coisas. E por último, tentarmos meditar em disciplina e organização. Nós precisamos sair dessa noite aqui respondendo a seguinte pergunta: você sabe qual é o fim último do seu tempo e dos seus recursos? É sobre isso que eu quero refletir e meditar nessa noite com vocês, com base no texto de Marcos 35, Marcos capítulo 1, verso 35 a 39. Eu casei há pouco mais de 4 anos com a Thaís, e eu lembro que quando eu era solteiro, eu tinha tempo para tudo. E não importava se eu ia dormir um pouco mais tarde. Eu lembro de precisar visitar irmãos com dificuldades 2, 3 horas da manhã, e aquilo para mim não era um problema, eu era solteiro. Eu acho que é por isso que Paulo vai dizer assim: eu preferiria que vocês ficassem solteiro, no sentido de ter mais tempo, ter mais disponibilidade. Então, 4 anos atrás, em 2020, final de 2019, início de 2020, eu casei e eu precisava readaptar a minha vida. Eu precisava reorganizar a minha vida. Porque agora eu não era mais sozinho, eu não poderia estar em qualquer local que eu quisesse, sem antes consultar a minha esposa, saber se ela poderia ir ou saber se ela precisaria de mim naquele momento. Então eu li diversos livros, como por exemplo Faça Mais e Melhor, do Tim Challies, Método Scrum. Eu vi vídeos, eu baixei aplicativos no meu celular, tipo Todoist, aplicativos de checklist, Notion, Gmail. Eu tentei usar todas as ferramentas e métodos que pudessem me auxiliar e me ajudar durante esse processo, para que eu pudesse tanto gerir melhor o meu tempo, como também gerir melhor os meus
recursos. Eu queria controlar todas as coisas. Eu imaginava que isso era possível. Até descobri que o problema não eram as ferramentas e os métodos. Na verdade, o problema é que eu estava tentando encontrar nesses métodos e nessas ferramentas redenção. Redenção do meu tempo. Como se eu pudesse controlar o meu tempo e a minha vida através dessas ferramentas e desses métodos. E por que não? Afinal, nós vivemos num mundo onde a palavra produtividade é a palavra mais repetida. Então a gente se sente na obrigação de ser produtivo, porque produtivo é fazer muitas coisas. Quando na verdade tudo isso causa, na verdade, a gente percebe que o problema crucial do nosso ser é um problema de coração, de motivação. E aí a gente fica tentando buscar redenção nessas coisas, quando na verdade o nosso Redentor é quem? Cristo Jesus. Pensamos nessa passagem de Marcos, capítulo 1, verso 35 a 39, como uma espécie de chamado à oração. E é também. Mas é também uma declaração surpreendente de como o Filho do Homem se mantinha resolutamente em missão. Jesus nos surpreende. Sua encarnação, sua ressurreição, sua ascensão, sua exaltação. Estas coisas são um verdadeiro desafio à nossa vida. Porque parte de nós, muitas vezes, nos perdemos na nossa caminhada. Não conseguimos nos manter como Jesus resolutamente em nossa missão. E criamos uma miríade de justificativas por não compreendermos quem somos diante de Deus. Por conta de uma identidade frágil. Por conta de acumular muitas atividades com o fim de ser produtivo. Eu fico maravilhado com a vida de Jesus. Eu fico maravilhado com as coisas comuns em sua vida, como vamos já perceber nesse texto. Como o fato de que ele jamais falou uma palavra impensada. Você e eu já falamos coisas impensadas. Tanto no momento de ira, como no momento comum de conversa, quando você promete aquilo que você não pode fazer. Por exemplo, nós vamos marcar aquele churrasco que nunca aconteceu. Quando a gente se vê, a gente vai comer aquele hambúrguer. A gente já se viu 80 vezes e nunca nos sentamos para comer esse hambúrguer. Às vezes a gente fala coisas impensadas nesses momentos, e não somente nos momentos de ira. Mas Jesus nunca falou uma palavra impensada. Jesus nunca desperdiçou um dia sequer da vida dele. A gente desperdiça o nosso dia diversas vezes, quando nós nos envolvemos com alguma atividade que nada tem a ver com a promoção e proclamação do Evangelho, quando nós nos prendemos a coisas desnecessárias muitas vezes, inúteis para nós, inúteis para aqueles que estão à nossa volta, mas sei lá, no afã de mostrar para outras pessoas, ou por carregar o nosso interior algum tipo de orgulho, pensando nós que ao concluirmos aquela atividade, algumas pessoas vão dar tapinha nas nossas costas e dizer, parabéns, porque você fez isso. E na verdade, quando a gente termina aquilo, a gente percebeu, cara, isso foi um dia inútil. Foi um dia desperdiçado. Jesus nunca desperdiçou um dia de sua vida. Mas algo que mais me surpreende é que ele também Jesus nunca saiu dos planos do Pai. Ele não foi, sei lá, peraí, eu vou sair aqui, só um tempinho aqui, porque eu preciso desse tempo aqui para não fazer os planos
do Pai. Eu sei qual é a vontade dele para a minha vida, mas eu não vou fazer isso agora não. Jesus nunca se afastou do plano do Pai. O fato de que Jesus esteve tão terrivelmente ocupado deveria seguir como um alerta para a gente. Porque também a frase da nossa contemporaneidade é que eu estou muito ocupado. E essa frase deveria ser uma frase de... A verdade é que essa frase, na verdade, demonstra que você não está gerindo bem o seu tempo, mas o problema é que essa frase soa com uma ideia de honra. Tipo assim, porque você sabe, né? Eu estou muito ocupado. A pergunta que deveria vir seguir depois é: você está ocupado com o quê? Com as coisas do Pai? Ou com as suas coisas? Você está ocupado em se comprometer, em fazer a vontade do Senhor? Ou você está somente ocupado com as suas coisas? Jesus esteve ocupado demais. Eu até coloquei lá no grupo da igreja, né? Você pode dizer assim: não, pastor, é porque eu estou muito ocupado fazendo tal coisa. Jesus estava muito ocupado. Ele também pregava nos montes. Ele andava em peregrinação, pregando o evangelho. Ele curava os enfermos. Ele expulsava os demônios. Você quer ocupação maior do que isso? Não, pastor, mas é porque os meus filhos estão me chamando. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Existe uma multidão de pessoas atrás de Jesus, procurando Ele. Querendo pelo menos alguns segundos com Ele de conversa, uma simples audiência com Ele. Os demônios chamavam, ou na verdade os endemoniados chamavam a Jesus, porque não lembrar da mulher cirofenícia, porque não lembrar da mulher do fluxo de sangue. Se Jesus vivesse na nossa época, Ele precisaria responder milhares de e-mails, como talvez alguns de vocês em seus trabalhos precisam responder àqueles que estão procurando vocês. Vocês lembram do filme O Todo-Poderoso? Quando ele diz assim: eu quero ser Deus por um dia, e aí ele para responder os e-mails. Jesus seria muito ocupado também. Muito, mais do que você, assim, muito. São diversas pessoas procurando Jesus. Mas lembrem-se, Jesus jamais se afastou do plano de seu Pai. Isso deveria nos constranger e ao mesmo tempo também nos deixar maravilhados. Porque alguém que de fato era terrivelmente ocupado e ainda assim conseguia se colocar à disposição da vontade do Pai. Por que não também lembrar daquele coelho do filme Alice no País das Maravilhas? Ele, não sei se vocês lembram, mas ele anda com um relógio na mão. Mas ele está sempre atrasado. Por que não lembrar da própria Alice? Que mesmo diante das situações mais aleatórias, né? O filme traz essa conotação. Ela sai de um canto e se envolve no outro totalmente diferente. Mas ela sabe para onde ela quer ir. Ela tem um propósito. Eu quero repetir a pergunta. Você sabe qual é o fim último do seu tempo e dos seus recursos? Você sabe para que foi que Deus te chamou? Você está cumprindo isso que o Senhor te chamou para fazer? Ou você ainda continua se escondendo atrás dessa frase: eu estou muito ocupado? No verso 35 nós ficamos sabendo a seguinte coisa: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus já nos ensina que Ele não é um homem que fica dormindo até tarde. Ele se levanta
na madrugada. Ele ainda se levanta quando ainda está escuro. Em geral, nós muitas vezes... pastor, mas eu sou como o senhor também. Eu acordo também cedo. Mas o acordar cedo de Jesus é diferente. Ele acorda não para sobreviver. Né? Porque às vezes a gente acorda para sobreviver. Se levanta na correria, coloca água no fogo, faz café, vai comprar o pão, toma banho, se veste, arruma os meninos, dá o café, bota no carro, leva para a escola, vai para o trabalho direto. Muitas vezes a gente acorda para sobreviver. Jesus acorda para servir. Meus dons e talentos são para te servir. Jesus acorda para servir, ele não acorda para sobreviver. Ele acorda de manhã cedo e a primeira coisa que a gente fica sabendo é que ele vai para um local secreto. Ele vai para um local deserto. Quando estamos ocupados como loucos, colocamos em risco a nossa alma. O desafio não é apenas fazer desaparecer alguns maus hábitos. O desafio é impedir que as nossas vidas espirituais desvaneçam. Os perigos são sérios e crescentes. Poucos entre nós estão tão seguros quanto pensam. Nessa rotina maluca de acordar para sobreviver, nessa rotina maluca de estar sempre muito ocupado, fazendo muitas coisas, nós esquecemos não somente qual é a nossa chamada, mas nos esquecemos de estarmos à disposição do Senhor. E tudo sobre essa justificativa. Estamos muito ocupados. Ainda no verso 35, nós ficamos sabendo que Jesus se levanta para orar. Ele se levanta para servir. Ele se levanta para fazer a vontade do Pai. Ele se levanta com o desejo de cumprir com a vontade do Senhor e logo, o que é que ele deve fazer? Ele deve se colocar diante do Pai para orar. E é isso que ele faz. O texto diz que ele vai para um deserto orar. E aí em seguida, no verso 36, nós ficamos sabendo que muitos estavam à sua procura. E a palavra aqui, a ideia aqui da informação sobre que as pessoas estavam à procura de Jesus, traz uma característica de ansiedade. As pessoas estavam ansiosas. As pessoas não estavam só procurando. As pessoas estavam procurando ansiosamente. As pessoas desejavam, queriam ver, queriam estar perto de Jesus. Eles estão ali com desejo e vontade de ver a Jesus. O problema é que grande parte dessa multidão provavelmente tinha um desejo egoísta de ver a Jesus. Nós ficamos sabendo da resposta de Jesus no verso 38. Na verdade, também nós ficamos sabendo da ênfase que Pedro dá quando encontrá-lo disseram: Jesus, todos estão à sua procura. É confrontadora a resposta de Jesus. O que é que ele diz? O que é que ele diz na sua Bíblia aí? Vamos para outro lugar. Rapaz. Não é a resposta que talvez você queria ouvir. Existem pessoas procurando a Jesus e ele diz assim, vamos para outro lugar. Grande parte da nossa ocupação desenfreada é porque nós tentamos realizar a expectativa dos outros. Se o nosso chefe passa no corredor e diz assim, ei, você pode só ficar um pouquinho mais tarde e fechar aquelas 2 planilhas que está faltando para a gente
fazer aquela nossa reunião, é muito provável que você disse, não, tudo bem, prontamente. Ok, é só mais 3 horas aqui de trabalho, quando você for embora, eu prometo para você que eu te pago um Uber. Aí você, não, que é isso? Pode deixar, vai ficar show de bola. Quando alguém de fora, assim, te pede alguma coisa, não, pode deixar, fique tranquilo, eu vou fazer isso. Tenho nem tempo, porque eu já disse outro dia atrás que eu estava muito ocupado, eu nem tenho tempo, mas pode deixar que eu vou. Mas se o nosso cônjuge pede, dor aqui nas costas, pode esperar só mais um pouquinho, para as coisas lá fora, e novamente aqui o que está oculto é um desejo por orgulho, é um desejo orgulhoso, é um desejo por reconhecimento dos de fora. Mas quando tange ao que está relacionado com a nossa família, ou até mesmo com a igreja local, sempre é uma dificuldade, sempre é uma luta. Porque geralmente em casa, nem sempre aquele que recebeu o serviço vai elogiar, porque aquilo é comum do dia a dia. Nem sempre na igreja local eu vou receber aquele reconhecimento que eu queria, diferente de quando eu sirvo em outro local e sou bem visto por outras pessoas. Isso vai dar um grande problema, porque grande parte da nossa ocupação desenfreada é de tentar realizar as expectativas dos outros. Jesus nos ensina que nós não devemos ser assim. Tinha uma multidão ansiosa. É provável que ali tinha pessoas, sei lá, carregando algum tipo de pecado, tinha alguém ali que precisava de cura. Mas ele diz assim, vamos para outro lugar. Nosso problema é que nós não queremos decepcionar centenas ou milhares de pessoas a quem nunca conhecemos. E assim trabalhamos a noite inteira e estragamos a noite das poucas pessoas que dependem de nós. Todos os dias. Como eu falei lá no início, se envolvemos com coisas desnecessárias, com pessoas que nunca conhecemos, mas quando deveríamos prestar esse serviço para as pessoas que estão próximas a nós, nós desperdiçamos esses momentos. Jesus dá uma resposta, talvez a que eles não queriam ouvir, mas foi isso que ele respondeu: vamos para outros lugares. Talvez parte da sua chamada e vocação não tenha sido bem executada, porque você tem se envolvido com coisas demais, que nada tem a ver com o reino de Deus. E servir a igreja local não é uma responsabilidade somente do pastor, nem tampouco daqueles que compõem o grupo da liderança. Servir a igreja é uma responsabilidade de todos aqueles que se acham, que se encontrando na verdade em Cristo Jesus, foram lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus. O texto continua, e Jesus continua a sua fala dizendo o seguinte: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Gente, isso aqui é fascinante. Se você não sabe para que você veio, Jesus sabe. Se você não sabe qual é o seu propósito diante de Deus, Jesus sabe qual é o dele. E sabe qual é o seu também. Ele diz assim, eu vim para isso. Eu vim para pregar o evangelho. Jesus sabia exatamente a diferença entre o que era urgente e o que era importante.
ir para aquele local onde os discípulos chamaram, onde tinham as pessoas procurando Jesus, poderia ser até importante, mas não era urgente. Não era urgente, urgente era ir a outro local. E aí, Jesus também entendia que todas as coisas boas que ele podia fazer, não eram necessariamente as que ele deveria fazer. Ele sabia que fazer coisas boas era importante, mas às vezes fazer aquela coisa boa em dado momento não é algo tão sábio, tão inteligente. Jesus sabe para o que veio, Jesus sabe o que fazer e quando fazer. Por que nós não agimos muitas vezes como Jesus? Porque nós temos uma identidade frágil. Porque nós não sabemos quem somos. E aqui o problema está intimamente relacionado com o seu coração. Porque você acha que consegue fazer muitas coisas. E quando na verdade você não consegue fazer uma sequer. Você sabe quem você é diante de Deus? Você sabe para que foi que você veio? Ou você ainda está como aqueles de Atenas, lá em Atos capítulo 17, vocês estão tateando, tentando encontrar sentido para a vida de vocês. A música que nós cantamos nos denuncia porque ela diz assim, ó: não vejo razão na minha vida sem ti. Se formos chamados por Jesus, e a gente consegue perceber isso nos discípulos, nos apóstolos, se fomos chamados para servir, assim como Jesus. Identidade frágil. Irmãos, essa ideia de identidade frágil é tão perigosa, porque a gente diz assim muitas vezes: não, eu acredito na justificação pela fé. Eu creio nisso. Essa é a minha teologia. Mas todas as vezes que nós tentamos abraçar o mundo com duas mãos, tentando agradar todas as pessoas, como se nós fôssemos capazes disso, nós estamos dizendo para o nosso próprio interior: eu também acredito na justificação pelas obras. Eu sei, vai ter tempo de fazer muitas coisas. Era assim há 4 anos atrás. Depois do final de 2019, era necessário eu fazer aquilo que era importante, que estava ao meu alcance. Pode ser que daqui a 30 anos, 40 anos, quando eu já estiver um pouco mais cansado, se é que eu vou chegar até lá, talvez chegue o momento de parar um pouco. Né? Sair da quinta para a quarta, para a terceira, para a segunda, para ficar na primeira. Mas que o Senhor nos livre da marcha ré, de regredir, de retroceder. Eu lembro de uma frase do irmão Álvaro, há bastante tempo atrás, logo no começo, no seu retorno para a igreja. Ele disse assim: pastor, por muitos anos nessa igreja, eu carregava cadeiras aqui, eu trabalhei na construção desse templo e tal. Assim, pastor, eu já não sou mais um jovem. Eu quero dizer logo que você não vai poder contar comigo nisso, mas você pode contar comigo em outras coisas. Ele já estava com seus 70 anos de idade. É muito importante nós encontrarmos a nossa identidade em Cristo Jesus e nos lembrarmos que a justificação é pela fé, para que nós não venhamos também se perder nessa ideia de acharmos que somos justificados pelas obras. Aquilo que somos diante de Deus é mais importante do que nós fazemos para Deus. Um coração alinhado, comprometido com a vontade de Deus, vai sim realizar boas obras. Mas é possível que um coração distante de Deus, longe, sem confiança, sem dependência,
sem compromisso com o Senhor, possa fazer muitas coisas. Pode ser que aconteça. E aí isso só é evidenciado com o tempo. E aí, com a ideia dessa identidade frágil, nós não conseguimos gerir bem a nossa vida, o nosso tempo. E se nós não conseguirmos gerir o nosso tempo, e não conseguirmos gerir bem a nossa vida, como, pois, iremos administrar os nossos recursos, o nosso dinheiro? A vida já está descontrolada. E tudo isso por um problema de coração. E qual é o problema do coração? É o segundo ponto. Desejo de controle. Achar que consegue controlar tudo. Achar que todas as coisas dependem somente de você. No fim das contas, esse desejo por controle também é um medo de perder. Nós cercamos aquilo que nós idolatramos. E fazemos isso acreditando que controlamos e com medo de perder. Nós dificilmente na nossa caminhada, nós queremos parar quando nós estamos envolvidos com essas coisas. Nós conseguimos facilmente definir que é o momento de parar no reino de Deus. Facilmente. Não, pastor, eu preciso parar aqui, porque eu estou assim ou assado. Mas dificilmente na nossa caminhada profissional, estudantil, nós conseguimos chegar a esse ponto de dizer assim, eu tenho que parar aqui. E nós não fazemos isso porque nós temos medo de perder o controle e temos medo de perder, na verdade, tudo aquilo que nós achamos, que construímos ou conquistamos. O autor, o salmista, no capítulo 127, se você quiser, você pode até abrir na sua Bíblia aí, diz o seguinte: porque a gente tem essa fútil capacidade de achar que fomos nós que conquistamos tudo. As nossas habilidades, eu sou cada vez mais convencido de que tudo que nós temos é puramente a graça de Deus. O salmista diz, no capítulo 27, no verso 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele os dá, enquanto dormem. Isso não é um versículo para a gente se esconder atrás da preguiça. Não, muito pelo contrário. É um versículo para continuarmos trabalhando, mas confiando na graça do Senhor. É Ele que nos concede a provisão. É Ele que nos concede as bênçãos. As pessoas deste planeta que menos produzem, se é que ainda estamos sobre essa ideia de que nós precisamos ser produtivos, as pessoas deste planeta que menos produzem são justamente aquelas que não perceberam que não podem fazer tudo. Você não pode fazer tudo. Não pode. Você não pode ficar tentando cercar a sua esposa ou o seu cônjuge, achando que pode controlá-lo. Porque por mais que você faça todas as coisas, pode ser que ela se sinta insatisfeita em algum momento. Pastor, mas eu fiz tudo. Você não pode fazer tudo. Você não pode achar que controla o seu filho. Não, pastor, eu fiz tudo por esse menino. Como nós vimos hoje pela manhã. Mas existe, você precisa entender que você não consegue fazer tudo. Pastor, eu estou no noivado aqui, estou fazendo de tudo aqui para dar tudo certo. Pode ser que dê errado, porque você não pode fazer tudo. Pastor, eu gostaria de começar um namoro assim, eu estou fazendo tudo certo. Será?
A semente da palavra de Deus não cresce para a frutificação sem ser poudada pelo repouso, pela calma e pela quietude. Vai ter momentos que a gente vai precisar descansar, sim. Vai ter momentos que a gente vai precisar parar, sim. E se você não parar, pode ficar tranquilo. O Deus que controla todas as coisas vai te fazer parar. Um problema na vesícula, nos rins, uma doença, ele de alguma maneira vai te fazer parar. E quando ele te fizer parar, agradeça-o. Porque talvez se não fosse aquela enfermidade, sua ou de um parente seu, você nunca iria conseguir parar. Essa era uma problemática no começo do ministério, porque eu acreditava que se eu não tivesse aqui, as coisas poderiam não acontecer. Essa é a maior bobagem que o ser humano pode acreditar. A igreja que existe há 2000 anos, em todos os lugares do mundo, iria parar porque eu não estava lá. Vê se isso não é um orgulho demasiado. Sua casa, seu trabalho vai continuar, as coisas vão continuar acontecendo, você estando lá ou não. Mas, além dessa problemática de uma identidade frágil, desejo por controle, o que nós, na verdade, precisamos é de uma reorganização na nossa vida. Para que nós possamos gerir melhor o nosso tempo e gerir melhor os nossos recursos. Muitas vezes, assim, eu ouço o comentário dos irmãos, assim, nós precisamos fazer isso, nós precisamos melhorar aquilo, nós precisamos melhorar a estética da nossa igreja. E como fazer isso, senão alguns podem abençoar a igreja com o seu tempo, no caso, aqueles que são profissionais da nossa igreja, e outros podem abençoar com recursos. Às vezes você não tem o tempo, mas você tem um recurso para ajudar e contribuir com a igreja. Pastor Carlos Alberto, no seu livro Dízimos e Oferta, diz o seguinte: estamos vivendo um período em que várias igrejas verdadeiras não possuem o mínimo de estrutura financeira para expandir o evangelho, onde os templos são sem beleza, sem conforto. E tudo por quê? Porque não existe recursos? Não. Simplesmente porque o dinheiro não está chegando à igreja, está recebendo outros fins, está retido pelo apego material. Muitos membros possuem várias casas e terrenos, enquanto o prédio da igreja é alugado. É certo que nem todos os problemas são resultantes da mordomia financeira, mas que este é um aspecto que precisa de bem mais atenção e é impossível contestar. Falta recursos muitas vezes, porque muitas vezes falta propósito. Falta recurso muitas vezes, porque muitas vezes nós perdemos a nossa identidade em Cristo Jesus. Falta recursos porque nós queremos controlar a nossa vida sempre diante de uma perspectiva secular, profissional. Mas quando nós nos apegamos ao exemplo de Jesus, que acorda para orar ao Senhor e servir, que sabe para que veio, a gente consegue redimir o nosso tempo e os nossos recursos. E alguns poderiam até dizer assim: mas pastor, a gente não precisa ficar falando de recursos, ficar falando de dinheiro. A igreja não é nem um banco, a igreja é um hospital, pastor, onde nós precisamos curar os enfermos. Amém? Como é que cura? E o hospital funciona sem aparelho? Como é que compra os aparelhos? E o hospital funciona sem médico? Quem é que paga os médicos? E os enfermeiros? E os medicamentos? E a luz? E as gases? E as injeções? Como faz isso? Com recursos, com dinheiro. E muitas vezes isso não acontece por causa de nós não nos percebermos ou não nos encontrarmos em Cristo Jesus.
O verso 39 termina dizendo assim, ó, então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Aquilo era urgente. E para aquelas pessoas, naquele exato momento, poderia ser importante. Mas ir para a Galileia naquele momento era urgente. Foi isso que ele fez. O que é urgente na sua vida hoje? O que é que tem sido mais urgente na sua vida hoje? Como está o seu cônjuge? Você sabe se ele tem lido a palavra de Deus? Se ele tem acordado com Jesus para orar? Você sabe se ele ou ela está se alimentando bem? Está praticando exercícios? Como está o seu filho? Será que ele tem ouvido a pregação através de você ou de outra pessoa, consultado a palavra de Deus, meditado, refletido? Como está o seu ministério? Como está a sua vida com Deus? Será que você não está se achando muito atarefado, mas com coisas que até são importantes, mas não são urgentes? Qual o fim último do seu tempo? E qual o fim último dos seus recursos? A minha oração é que nessa noite nós possamos não somente sermos confrontados, mas também encontrarmos redenção em Cristo Jesus. 30 anos de preparação em seu ministério. Lembra que eu disse que ele nunca gastou um dia, nunca desperdiçou um dia, 30 anos se preparando no ministério. Com 12 anos, por não ter pecado, e aí parte do nosso problema de intelecto são marcas do pecado. Com 12 anos, Jesus não tinha pecado, ele estava onde? Lá no templo, debatendo com os mestres da lei. Nenhum dia desperdiçado. 30 anos se preparando. 3 anos de ministério. Às vezes, quando eu falo para vocês assim, eu acho que vocês pensam assim, o pastor está brincando. Assim. Não, eu não tenho problema de partir muito cedo. Eu tenho um problema de não estar cumprindo a vontade do Pai. De fazer reflexões no meu interior e será que eu estou alinhado? Porque às vezes você pode até achar que está, mas não está. E Jesus, ele nos ensina, nos constrange da seguinte maneira: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Se você não guardar o seu coração, se você não se atentar para Provérbios 4, 23, entre todas as coisas que você deve guardar, guarde também o seu coração, porque dele procede a fonte de vida, você facilmente vai se perder de Jesus. Mas eu também tenho uma boa notícia. É que se você se perder, se você nessa noite se encontra perdido, pastor, eu estou perdido assim, eu não sei para onde ir. Jesus ainda é aquele que nos recebe de volta e dá sentido para a nossa vida. É aquele que nos redireciona, que realinha as nossas motivações, os nossos interesses. Jesus, ele não somente cumpre a vontade do Pai em pregar ali na Galileia, mas ele ainda hoje se preocupa conosco e vem ao nosso encontro. Talvez você esteja muito, muito, muito cansado ou muito, muito, muito ocupado, porque talvez você não tenha colocado diante do Senhor os seus planos e os seus projetos. Vem para Jesus, vem jogar no time de Jesus, é muito melhor. Vem fazer a vontade do Pai. Ah, pastor, e quer dizer então que o senhor nunca se cansa?
Eu sei que vocês estão fazendo essa pergunta aí no interior de vocês. A gente se cansa, mas é muito melhor. Não existe nada melhor do que servir ao Senhor. Então eu espero que aqueles que se encontram sem sentido possam encontrar sentido e propósito em Cristo Jesus. E aqueles que se sentem cansados, mesmo trabalhando, se envolvendo no reino de Deus, possam receber de Jesus o ânimo, o vigor para continuarem trabalhando, se esforçando, para que outras pessoas sejam abençoadas pelos dons e os talentos de vocês. Porque vocês provavelmente são frutos de outras pessoas que, ao receberem o Evangelho, que ao receberem Cristo Jesus, saíram e cumpriram com a sua chamada. Os evangelistas, os pregadores, os músicos, os discipuladores, aquela irmã que fez aquela comidinha gostosa naquele dia, e você disse, rapaz, que comida gostosa daquela igreja, feita com tanto amor pela irmã X ou Y. Tudo que nós temos nas nossas mãos, nós podemos empregar no reino de Deus. E eu quero que essa igreja caminhe dessa maneira. O Senhor, em certa medida, não depende da gente. Não depende da gente. Mas Ele quer contar conosco. E aí você vai precisar entender para que foi que você veio.